Conservador ou progressista? Qual deve ser a postura de um cristão? Nesse vídeo nós vamos abordar esse tema tão polêmico e ao mesmo tempo tão importante, onde a palavra de Deus nos esclarece a respeito de qual deve ser a nossa posição. Essa é mais uma das curtas da jornada bíblica. Se você tem participado desses vídeos junto conosco, muito obrigado. Se é a tua primeira vez, se inscreve agora aqui nesse canal, curta, compartilhe, vamos espalhar a palavra de Deus, vamos espalhar a verdade das Escrituras a respeito dos mais diversos assuntos, polêmicos ou não, difíceis ou não, interessantes, que podemos aqui desenvolver. Muito obrigado por você estar aqui comigo, agradeço pela tua perseverança em juntos nós buscarmos aquilo que Deus tem para nós como cristãos em nome de Jesus, ok? Entenda uma coisa, algumas pessoas me procuraram dizendo: pastor, dá para falar a respeito de progresso e conservadorismo? É possível um cristão ser progressista, acreditar nas ideias progressistas? Para a gente poder falar disso, eu vou ter que dar um pouquinho o panorama para você do que é o progressismo, ok? O progressismo atualmente, vamos primeiro falar do aspecto atual, desse momento que vivemos, ele se baseia em medidas econômicas e sociais, impulsionado principalmente pela ciência e tecnologia, buscando a melhoria da condição humana. Até aí, se a gente pensar numa busca da melhoria da condição humana, sem problema nenhum. A questão é a fonte, é a base em que isso está sustentado. O progressismo tem uma ligação muito forte e direta com o iluminismo. O que foi o iluminismo? O iluminismo foi um movimento intelectual, filosófico e político do século XVIII, ok? E que estava fundamentado na razão humana, descartando então a fé religiosa. Então o iluminismo ele foi um movimento no século XVIII que veio confrontar, porque era o século XVIII, todo o Ocidente, Europa e Ocidente praticamente fundamentado na fé cristã. Então o iluminismo veio confrontar a fé, trazendo o conceito fundamental da razão humana. Disso surgiram as democracias modernas que nós conhecemos hoje, inclusive no Brasil, é fruto do iluminismo. O Estado laico é fruto do iluminismo e a centralização na razão humana e na ciência. Outra ligação que o progressismo tem é com o positivismo. Se você já estudou história, provavelmente já ouviu falar num filósofo chamado Auguste Comte, que tem a célebre frase: o trabalho enobrece o homem, né? Eu gostava antigamente de repetir esse tipo de frase, né? O trabalho enobrece o homem, né? Mas o que o positivismo se baseia? A ciência como única fonte legítima do conhecimento humano. Preste bem atenção. A ciência como única fonte legítima do conhecimento humano. Então a gente vê o quê? A gente vê o progressismo baseado, por um lado, no iluminismo e por outro, no positivismo. Nós temos influência no Brasil do positivismo. Por exemplo, a nossa própria bandeira tem uma frase do século XVIII, 1898, se eu não me engano, quando foi desenhada, onde está escrito ordem e progresso. Foi escrito por um filósofo brasileiro influenciado por esse positivismo. Agora, qual é o perigo para nós? Qual é o perigo disso tudo? É se colocar a razão como capacidade, a razão como a base de tudo. Segundo o dicionário, o que é a razão? A razão é a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições ou premissa. Ou seja, quem é que está certo? A suposição de quem está certo?
Qual é a suposição mais assertiva? Qual é a razão mais assertiva? Você compreende que isso abre um leque muito perigoso? Porque a tua razão e a minha razão são as mesmas. O que faz parte da minha razão, da minha mente, é a mesma que faz parte da tua mente. E eu queria com isso agora vir para a Bíblia e junto com você ler um texto que está em João 18:33. Normalmente eu não leio aqui nas curtas da Jornada Bíblica um texto mais longo da Bíblia, mas eu quero te mostrar que esse questionamento não é de agora, ok? João 18:33 diz assim: então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e interrogou-lhe: és tu o rei dos judeus? Mas Jesus lhe respondeu: essa questão é tua, ou seja, essa é a razão da tua mente, Pilatos, ou outros te falaram a meu respeito? Presta atenção, como é que Jesus rebate essa pergunta de Pilatos? Pilatos queria uma resposta. Pilatos procurava algo que pudesse suprir o raciocínio, a razão dele. E Jesus responde: você está perguntando isso porque é você que quer saber ou porque outros disseram isso ao meu respeito? Replicou-lhe Pilatos, versículo 35, porventura sou judeu? A tua própria gente, o chefe dos sacerdotes, é que te entregar a mim? Que fizeste? Ao que lhe afirmou Jesus: meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, meu reino não é daqui. Contudo, Pilatos lhe inquiriu: então tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci, e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então Pilatos questionou a Jesus. Preste bem atenção nesse momento. O que é a verdade? E assim que disse isso, saiu de novo para onde estavam reunidos os judeus e disse-lhes: não encontrei qualquer falta neste homem. Pilatos fez a grande pergunta da humanidade: o que é a verdade? Saiba que Jesus, para os seus discípulos, Jesus, para aqueles que são cristãos, para aqueles que acreditam na palavra de Deus e nas escrituras como fonte de inspiração humana, Jesus já tinha dado essa resposta. Em João 14:6, ele vira para os discípulos e diz assim: assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ok? Jesus já tinha dado a afirmação de que nele estava a verdade. Entenda que um cristão não descarta a ciência e a sua importância. Um cristão que ignora os avanços científicos e a importância desses avanços, desculpa, é um cristão ignorante. Nós não podemos descartar isso. Porém, a ciência jamais será o fiel da balança, pois ela nunca conterá respostas espirituais. Então, trazendo para o nosso estudo de hoje, o progressismo só sobrevive se ele descarta a dimensão espiritual. Então, se o progressismo descarta a dimensão espiritual, ele não pode ser fundamento para nós cristãos. Porque o cristão jamais estará desassociado de verdades espirituais. Ok? Então, quando um cristão se diz progressista, ele está dizendo assim: olha, a ciência é o fiel da balança, a ciência é a única fonte de sabedoria da razão humana, então ele anula o contexto espiritual, então ele deixa de ser cristão. Porque para o cristão, a verdade está na dimensão do Espírito. A verdade está naquele que disse: eu sou a verdade, mas o meu reino não é desse plano físico. O meu reino não pode ser comprovado nesse plano físico. Ok? O progressismo está evidentemente relacionado à ideia de progresso.
Existe num dicionário político, mais ou menos a tradução do que é o progresso. E veja bem isso. A ideia de progresso pode ser definida como ideia de que o curso das coisas, especialmente a civilização, a humanidade, conta desde o início com o gradual crescimento do bem-estar e da felicidade, com uma melhora do indivíduo e da humanidade, constituindo um movimento em direção a um objetivo desejável. Veja só que está dizendo aqui que progresso, ok? Ela pode ser definida como uma busca gradual pelo bem-estar e a felicidade, o que nos melhora como indivíduo. Realmente, um indivíduo que está bem, um indivíduo que está feliz, ele automaticamente desenvolve melhoras. Porém, diz que o progresso se move em direção a um objetivo desejável. E aí, queridos, gera um problema. Qual é esse objeto, esse objetivo desejado? O que é considerado para você um objetivo desejável é considerado para mim? Então, queridos, o pensamento progressista, ele pode variar muito de acordo com o contexto social de cada indivíduo. Então, ele não pode ser base. Se ele muda da minha busca para a tua busca, se ele muda do meu conceito para o teu conceito, se ele muda do meu contexto para o teu contexto, ele não pode ser base. É diferente da palavra de Deus. A palavra de Deus não muda do teu contexto para o meu. A palavra de Deus não muda do teu objetivo para o meu. A palavra de Deus não muda da tua busca para a minha. Então ela pode ser base. Ok? Então nós como cristãos precisamos estar alicerçados no que diz respeito a um contexto conservador. Conservar a base, conservar a estrutura, que é a palavra de Deus, como estilo de vida para nós. Você sabe que na própria Bíblia, isso já foi anteriormente avisado no Antigo Testamento por Daniel, por Deus a Daniel. Daniel 12:4 diz assim, Deus dizendo ao profeta Daniel: porém tu, ó querido Daniel, tranca em segredo, mediante um selo, as palavras do livro esse que depois seria citado em Apocalipse novamente, até o tempo próprio do fim. Agora presta atenção, muitos farão de tudo e correrão de uma parte a outra em busca de um maior saber. E o conhecimento, em outras traduções, a ciência, se multiplicará muitas e muitas vezes. Aqui Deus está avisando, Daniel, a verdade, a revelação, porque Apocalipse quer dizer o livro da revelação, mediante a um selo deve ser trancada. Sabe por quê? Porque as pessoas vão correr de uma parte a outra, de todas as formas, procurando o saber, procurando a ciência, e essa ciência vai se multiplicar muitas e muitas e muitas vezes, mas não vai trazer a resposta que as pessoas precisam. Queridos, a resposta que eu e você precisa não está na razão humana, não está na ciência, está no plano do Espírito. Queridos, a ciência, ela traz muitas respostas, mas ela não consegue comprovar tudo. A ciência não pode comprovar muitas coisas. A ciência não pode, por exemplo, comprovar a moral e ética. Por exemplo, a ciência não aprova ou desaprova se o nazismo é bom ou não. A história sim, a ciência não. Por isso que a Bíblia, ela é, além de um livro de conhecimento, ela também é um livro histórico. E por causa da história, as coisas são comprovadas. Então cuidado para não cair nessa ideia progressista de que a ciência ou de que a razão humana tem resposta para tudo, porque não tem. Na verdade, busca muita resposta e encontra pouquíssimas. Você quer resposta para a sua vida? Você quer resposta para a atualidade? Você quer resposta para esse tempo que estamos vivendo? Para os desafios em que estamos vivendo? Essa resposta não está no progressismo. Essa resposta está na Bíblia. E nós conservarmos imaculada essa fonte de sabedoria.
Até o próximo vídeo. Deixe aqui embaixo agora as suas impressões, as suas dúvidas, as suas perguntas. Comente mesmo, comente bastante. Vamos fazer esse vídeo multiplicar, não saber, mas multiplicar a verdade de Deus, para que pessoas possam sair debaixo de uma angústia, correndo, como disse aqui em Daniel, de um lado para o outro, tentando achar respostas, mas na verdade, cada vez mais gerando dúvidas. Deus te abençoe.